O seu testemunho é um presente para o mundo. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Aquilo que mais te machucou pode ser a chave para a libertação de outra pessoa. A sua dor, aquilo que talvez até você quis esquecer, pode ser transformado por Deus em resposta para alguém que está clamando por socorro nesse momento. Então acredite, você não é um acidente e nem a sua dor foi em vão. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. E já presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Essa palavra, essa mensagem está lá em Apocalipse 12:11. E veja, não foi apenas pelo sangue de Jesus que, claro, é o suficiente para nos salvar, mas também pela palavra do testemunho. Isso significa que a vitória espiritual, ela não é algo que nós devemos guardar em silêncio, mas algo que nós devemos compartilhar. O testemunho é uma arma contra as trevas. E Jesus, o próprio Jesus, nos mostrou isso. A vida de Jesus foi e continua sendo um testemunho vivo para nós. Cada atitude, cada palavra, cada gesto, até a cruz, a ressurreição, tudo isso é testemunho vivo do amor de Deus por nós. E da mesma forma, a sua vida também pode ser um testemunho para outras pessoas. Em Marcos 5, no versículo 19, diz que depois de libertar um homem gadareno, Jesus disse assim, volte para casa e conte aos seus parentes tudo o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Olha que lindo, gente. Jesus, ele está nos ensinando. Então não esconda o que Deus fez, porque a sua história ela pode ser uma semente de milagre na vida de alguém. A própria Bíblia ela está cheia de histórias de pessoas comuns que tiveram as suas dores transformadas em testemunhos eternos. Certamente você já ouviu falar da história de José. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Tudo parecia perdido, mas no final José entendeu o propósito e declarou lá em Gênesis 50, no versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que parecia uma tragédia se tornou testemunho de provisão e de livramento para nações inteiras. Você também já deve conhecer a história de Davi, né? Antes de ser rei, Davi foi um pastor rejeitado, enfrentou leões, ursos e até gigantes. O seu testemunho diante de Golias foi de armas humanas, né? Mas da fidelidade de Deus. Ele disse: o Senhor me livrou das garras dos leões, do urso me livrará também das mãos dos filisteus. Está lá em 1 Samuel 17, 37. O testemunho de vida de Davi, ele provou que Deus é maior que qualquer gigante. E por fim, o testemunho de Paulo, né? O perseguidor da igreja, ele respirava a ameaça contra os cristãos. Mas quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, a sua vida mudou de ponta cabeça. De perseguidor, ele passou a ser perseguido e escreveu lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O testemunho de Paulo ainda ecoa nos dias de hoje, mostrando que Deus transforma a fraqueza em força e o pecador em mensageiro da graça. Estes homens não esconderam suas histórias. Eles permitiram que Deus usasse as suas cicatrizes como semente de vida. Mas aí vem um pequeno detalhe. Por que é que ainda hoje tem tanta gente que tem medo de contar o seu próprio testemunho, a sua própria história? Talvez seja por achar que o seu testemunho não é bonito o suficiente. Talvez porque você sente vergonha. Ou até mesmo por acreditar que ninguém vai se interessar naquilo que você tem para contar. Mas deixa eu te dizer algo.
As pessoas, elas não precisam de histórias perfeitas. As pessoas, elas estão sedentas, cada vez mais necessitando de histórias reais, histórias que mostram a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus alcança gente comum, com dores reais, com lutas verdadeiras, mas que foram transformadas por Ele. E eu sei disso porque eu mesma tenho muitos testemunhos, mas hoje eu quero abrir o meu coração sobre um deles. Eu cresci em um lar cristão e desde pequena minha mãe levava a mim e os meus irmãos aos cultos, no meio da semana, aos domingos. E eu achava que estar presente na igreja já era o suficiente. Mas com o tempo eu percebi que frequentar o culto não significa necessariamente ter um relacionamento profundo com Deus. Eu vivi assim, por muitos anos, até que a crise chegou. Uma crise financeira que se transformou também em uma crise familiar, isso depois que eu já estava casada. Foi muito doloroso, mas foi ali que eu descobri que o Senhor não é apenas o Deus do domingo. Ele é o Deus do meu dia a dia, claro, do seu dia a dia também. Eu aprendi a me relacionar com eles no simples, né? Se relacionar com Deus é tê-lo como pai, como amigo, como aquele que me guia, que guia você em cada detalhe. Mas obedecer, esse é o nosso maior desafio. Porque obedecer significa abrir mão do eu, dos meus planos, para que Ele cresça em mim. Assim como diz em João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E nesse processo Ele também me levou a enfrentar os traumas da minha infância, marcas que ainda me feriam. E Ele me ensinou que não são os traumas que guiam a minha vida, mas os planos dele para a minha vida e através da minha vida. E talvez alguém que esteja ouvindo agora essa mensagem também esteja vivendo exatamente onde eu estive. Talvez você esteja na crise financeira, na luta familiar ou aprisionado pelas memórias dolorosas do seu passado. Mas se Deus transformou a minha história, Ele também pode transformar a sua. Assim como a vida de Jesus foi e continua sendo um testemunho para nós, a sua vida também ela pode ser um testemunho para os outros. A sua história ela pode reacender a esperança no coração de quem já quase desistiu. O seu testemunho pode ser a resposta que alguém está esperando em oração. Deus, Ele não desperdiça dor, Ele transforma lágrimas em sementes de vida para abençoar outras pessoas. Então, compartilhe o seu testemunho lá no nosso site www.colodopai.org. Você irá encontrar um formulário específico para você relatar o seu testemunho lá e ainda ser e você será ainda mais bênção, né? Na vida de tanta gente que precisa desse antídoto. Combinado? Então agora eu vou te convidar a fechar os seus olhos e vamos falar com o Pai. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a vida de Jesus continua sendo testemunho vivo para cada um de nós. Obrigada porque a cruz não foi o fim, mas o começo da nossa vitória. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor transforme cada dor, cada lágrima, cada ferida em testemunho de esperança e que elas entendam que a história delas não é pequena demais, nem insignificante, mas que pode ser usada pelo Senhor para iluminar a vida de tantas outras pessoas. Ajude-nos a não guardar em silêncio aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Dá-nos coragem para contar, amor para compartilhar e fé para obedecer. E que cada vida aqui seja um testemunho vivo do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez eu quero te encorajar hoje. Então, não guarde o que Deus fez.
E lembre-se, sempre, sempre, se possível for, cola lembretes aí para todo lado aí na sua casa. O seu testemunho é um presente para o mundo. Como a vida de Jesus continua sendo testemunho vivo para nós, eu declaro que assim seja através de você também, em nome de Jesus, tá bom? Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, ó. Até amanhã para mais uma mensagem acolhedora aqui no Colo do Pai.